Bom dia, bom dia. E a parte mais importante que não foi citada nessa longa apresentação é que eu sou engenheiro de controle e automação. Aliás, eu já fui. Deixa eu explicar um pouco. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. A Eletronor eu conheço de muito tempo. Participei de treinamentos, principalmente com a Rockwell. E eu faço essa brincadeira que eu fui engenheiro de controle e automação, isso faz bastante tempo. Fui professor de engenharia de controle e automação de inúmeras matérias. E uma delas, inteligência artificial, que é o tema que eu vou falar aqui. É inevitável não falar desse tema. Sou um apaixonado por tecnologia. Amo essa área, então muito legal. Fiquei muito feliz com o convite de poder reencontrar a Eletronor de alguma maneira. E quando eu falo que eu já fui engenheiro de controle e automação, o ano passado eu entendi a dimensão, né, do que está acontecendo, e é por isso que eu vim falar aqui sobre tecnologia. Conversava com o Carlos há pouco sobre a velocidade dessa evolução, né? Porque eu já fui um engenheiro razoável, sabe, de automação. E aí o que aconteceu é que eu fui para a área de negócios, fui fazer as minhas empresas, enfim. E aí foi muito interessante, quando eu comecei a ser chamado para falar disso, é uma coisa interessante, porque o mundo dos negócios passou a entender a importância da tecnologia, e claro, a tecnologia, ela por si só, ela não faz nada, ela precisa se conectar nas empresas, né? Então eu, com um pé em cada mundo, um mundo nos negócios e outro na tecnologia, eu posso dizer que eu conheço um pouco mais por baixo do capô como é que funciona, né, a tecnologia, mas hoje eu tenho uma amplitude um pouco maior que é a questão dos negócios. E aí o ano passado eu fui fazer um evento lá em Lucas do Rio Verde. Aliás, eu fiz sábado um evento lá também, mas o ano passado fui fazer um evento e lá eles estavam premiando a equipe de robótica das escolas municipais, né? Tem uma equipe lá, aliás, semana passada essa Olimpíada Nacional de Robótica estava acontecendo lá em Brasília. E aí o ano passado, quando eu estava lá em Lucas do Rio Verde, tinha uma equipe de garotas, né? Todas as garotas de um colégio lá tinham ganho a competição nacional na categoria delas, né? E aí eu fui conversar com as meninas, né? Elas estavam na 5ª série, e eu fui pedir para elas como é que elas desenvolviam os robôs, né? E daí, para minha enorme surpresa, eu descobri que elas, na 5ª série, em Lucas do Rio Verde, em 2022, elas utilizam as ferramentas que eu usava na faculdade há algum tempo atrás. Então, o que eu percebi foi que eu, hoje, como engenheiro de controle e automação, eu estou mais ou menos na 5ª série, né? Então, é impressionante que a tecnologia está num passo tal, né, que aparentemente nos últimos 15 anos eu regredi 20. Né? Então, é chocante, né, o que está acontecendo. Né? Aquilo que você acha que está em forma, né, tecnologicamente num momento, isso vai ficando tão fácil, tão acessível, enfim, é uma coisa muito interessante. Mas eu vim aqui trazer, minha palestra é sempre uma coletânea do que tem me chamado a atenção. Tá? Ela está dividida em 2 partes. A primeira parte é sobre inovação em geral, e a segunda parte eu vou falar sobre as implicações da IA e toda essa maluquice que está acontecendo. Tá? Então me permitam primeiro esse sobrevoo em geral. Eu quero desconstruir algumas coisas. Eu acho que esse tema, eu sempre falo isso daqui é uma coisa que eu sempre acho que é importante falar. Cara, eu participo de muito evento de inovação, e a minha pegada é muito mais mundana, sabe? Eu acho que esse tema foi muito maltratado nos últimos anos. Eu não gosto da abordagem do susto, sabe? Então, por exemplo, tem um livro sobre inovação que o título dele é Inove ou Morra. Porra, você não vai levar ninguém a fazer coisa nenhuma com essa abordagem, sabe? Porque uma dificuldade que nós temos, sinceramente, é pensar o seguinte: mas por que tal empresa não inova? O primeiro é justamente essa abordagem que está tendo, sabe? Tudo é startup, tudo é mundo exponencial, tudo está mudando de uma hora para outra, e as pessoas ficam paralisadas pelo medo, sabe? Então, esse não é o caminho. Nós temos que levar a inovação como uma coisa mais palatável, como sinônimo de produtividade, de prosperidade, de resultados melhores. São outras coisas, entendeu? Então, eu lembro que eu conversava com o pessoal, é como a minha visão de indústria 4.0. Se você leva isso como uma idealização, isso aqui é indústria 4.0, isso aqui é o estado da arte na Alemanha, tá? A maior parte das empresas no Brasil, elas vão olhar aquilo e qual que vai ser a conclusão pessoal? Isso aí não é para mim. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou uma dark factory. Eu não vou conseguir fazer tudo isso que você está me mostrando. E o ponto nunca foi esse. A questão é olhar esse arcabouço, por exemplo, de indústria 4.0 e pegar os pedaços que são úteis para você. Mas não precisa olhar aquilo e falar: caramba, está anos-luz à minha frente, então eu não consigo fazer, então eu não vou fazer nada. Justamente esse é o problema. O problema é de como é que você enquadra a coisa. E a inovação foi enquadrada como esse susto. Tudo agora
fintech, tudo agora é construtech, é edtech. Esses tempos atrás alguém me falou num aeroporto, eu sou CEO, que é uma coisa que também não vale absolutamente coisa nenhuma, né? Vale, desculpa, mas não vale absolutamente nada. Você entra no LinkedIn, a pessoa, né? Ela é CEO do jardim dela, né? Ela é CEO da horta dela, né? Então, mas chegou um CEO de startup, né? Que é uma coisa assim, não sei se é para impressionar o que é. Não, eu sou de uma good tech. Eu falei, mas que diabo que é uma good tech? Não, que a nossa empresa faz o bem. Até hoje eu não sei o que esse louco estava querendo dizer. Até hoje eu não sei, sabe? Onde é que ele queria chegar com essa conversa? Mas enfim, então esse tema da inovação, essa história do susto, sinceramente, isso aí é uma coisa muito tendenciosa. Isso daí é para... Sabe aquele tipo de livro, palestra, artigo, que a pessoa olha e fala assim, uau! Mas na prática não ajuda nada, sabe? É mais para impressionar, sabe? E daí, você quer impressionar, sei lá, vai lá e faz um filme de ficção, mas não faz... tem outras formas. Por isso que eu não compro essa tese. Eu acho que assim, essa palavra que também foi muito usada, a tal da tese da disrupção, sabe? Ela simplesmente não existe. Essa tese não existe. Essa história da disrupção, eu tenho falado sistematicamente que se uma empresa precisa de disrupção, é porque ela não foi suficientemente disciplinada antes. Então o que acontece? Não existe disrupção. Eu vou voltar a falar desse assunto. Porra, eu dei aula de IA numa época que a gente não conseguia fazer nada. A gente conseguia fazer umas brincadeirinhas de MATLAB e assim, com milhares de linhas e bibliotecas e o caramba para fazer umas coisas patéticas, entendeu? Aos olhos do que dá para fazer hoje. E aí onde é que eu quero chegar com essa história? O pessoal falando a disrupção da IA. IA é um assunto muito conhecido desde 1956. É um assunto que passou por 2 grandes invernos tecnológicos na década de 70 e 80, porque não tinha hardware, não tinha o que fazer com aquilo. IA volta a ter uma aceleração importante a partir de 2005 com GPUs, principalmente com processamento paralelo, que foi focado em videogame, não foi focado na indústria. Só que era justamente esse processamento paralelo, evolução da conexão, evolução da nuvem, evolução do software, evolução dos algoritmos. A partir daí você começa a ter uma aceleração. Mas de 2005 para cá, lá se vão 18 anos. E mais uma vez as pessoas falam o seguinte, a disrupção da IA. Cara, pelo amor de Deus, conceitualmente 1956, tecnologicamente 2005, e a partir daí a coisa foi ficando mais palatável. Mas não é uma coisa que aconteceu semana passada. Então o problema é que quando a gente fica... tudo isso é muito tendencioso. E aí quando a gente fica longe desses assuntos, e é por isso que é importantíssimo participar de um evento como esse, é isso que eu conversava com o Carlos, a importância de um evento como esse, porque se você está conectado com isso o tempo todo, ou seja, se você está próximo de bons parceiros, se você está próximo não só da Eletronor, mas de todas as empresas, todas as provedoras de tecnologia, o que acontece? Você vai dando passos incrementais, que são menos charmosos, não são disruptivos e, pasmem, o resultado é muito melhor. Então, quando as empresas, de vez em quando elas chamam para conversar sobre isso, né? E delas falam, a nossa estratégia para 23 é causar uma grande disrupção na nossa história. Vai dar errado, vai dar cagada. Porque é o seguinte, é o equivalente a você pegar... Eu sempre falo que inovação é portfólio de investimento. Então o que acontece? Se você tiver um portfólio agressivo, variado, flexível, você vai ter resultados acima da média. Agora, não me parece prudente você colocar 100% do capital do seu patrimônio ou da sua empresa em criptomoeda. Você está entendendo? Então, a disrupção é a criptomoeda, para fazer a analogia do que eu quero mostrar aqui. Então, não dá para, claro, tem empresa que está investindo em poupança. Ela vai morrer, é óbvio, mas vai ser uma morte lenta, inclusive. Essa outra história que as pessoas falam, tal empresa desapareceu em 3 anos. Não, ela começou a morrer 15 anos antes. Ela começou lentamente a não inovar, a não fazer os investimentos necessários, até que chegou o ponto de ruptura. Mas nenhuma empresa desaparece de um ano para o outro. Nenhuma empresa desaparece. Você tem que ser, entenda o que eu vou falar, você tem que ser disciplinadamente indisciplinado para você conseguir fazer isso. Num negócio que está dando certo. Então, essa história não existe. E aí eu só quero começar o nosso papo falando de uma disrupção que acabou de acontecer, justamente para mostrar para vocês que essa história não existe. Que essa história da disrupção ou das coisas que acontecem de uma hora para outra, isso daí é narrativa. Por exemplo, vocês vão escutar agora e vão falar o seguinte, bom, por que o Arthur vai falar do Silicon Valley Bank, né? Bom, porque agora está trazendo
Aumento de custo de capital, o Fed ontem aumentando 0,25 a taxa de juros nos Estados Unidos, Selic mantida, mas aí está relacionado a uma série de outros fatores. Mas eu só quero mostrar para vocês um caso que tem um monte de gente falando o seguinte, tá vendo? As coisas acontecem de uma hora para outra e elas não são previsíveis. Não, nunca. Deixa eu te mostrar. Esse caso do Silicon Valley Bank é um banco, só para enquadrar aqui. Silicon Valley Bank tinha o dinheiro de 590 das principais startups no Vale do Silício. Traduzindo, a startup vai lá, alguém cria uma Construtech, EdTech, Goodtech, sei lá o quê, vai lá, capta 100 milhões de alguém, 10 milhões, 25 milhões, e todo mundo colocava o dinheiro no Silicon Valley Bank para fazer o quê? Para a pessoa ir pagando salários, fazendo seus investimentos, enfim, para tocar o dia a dia da empresa. Pois bem, o que aconteceu? Essa daqui é a linha do tempo do Silicon Valley Bank. Então, se você olhar isso aqui, você vai chegar à conclusão que as coisas mudam de uma hora para outra. Por quê? Dá uma olhada. Silicon Valley Bank, no dia 1 de março, hoje é dia 23, é isso? É isso? Tá. No dia 1 de março, eles receberam um alerta de uma agência de risco dizendo o seguinte, nós vamos baixar a tua nota, porque você está com problemas de solvência, está com problema de capital. Isso foi dia 1 de março. E aí o que acontece? Prontamente o CEO foi a público para acalmar todo mundo e falou o seguinte, esse rebaixamento de nota não faz sentido, os caras estão pegando o nosso pé, nossa instituição tá tudo certo com ela, tá tudo certo. Saque de 4 milhões de dólares em ações, né? Que é uma coisa razoavelmente estranha, né? Tá tudo certo, mas eu vou sacar 4 milhões just in case, né? E aí uma coisa interessante é que é o seguinte, os dias foram passando, e aí um cara que é um investidor de muitas e muitas startups, que é o Peter Thiel, que é autor daquele livro do 0 a 1, que é um investidor muito agressivo, ele acho que se deu conta do que estava acontecendo, e ele falou para as startups dele, amigos, saquem o que vocês puderem antes disso daqui entrar em colapso. Porque se o CEO está sacando dinheiro e a coisa está começando a cheirar mal, saquem o que vocês conseguirem. Bom, basicamente o Peter Thiel, ele dá esse conselho no dia 9 de março, as startups investidas pelo Peter Thiel sacam por volta de 46 bilhões de dólares, aliás, colocam ordens de saque, já vou explicar a diferença. Eles fizeram um agendamento de saques de 46 bilhões, o que aconteceu no dia 10 de março? Dia 10 de março, o Silicon Valley Bank fecha, ele quebra, ele desaparece. Por quê? Porque no dia seguinte ele não conseguiu honrar com os 46 bilhões de saques, né? Bom, aí tem muita gente que vai olhar essa história e falar o seguinte, tá vendo, Arthur? Um banco que funcionava plenamente bem no dia 1 de março, no dia 10 de março não existe mais. E agora virou uma hecatombe que acabou impactando até o Credit Suisse, né? Aliás, o melhor meme que eu vi essa semana, as pessoas falando que o Credit Suisse agora virou Debit Suisse, né? Mas enfim, foi o melhor meme da semana. Mas enfim, aí as pessoas vão falar da tese da disrupção, tá vendo? É impossível prever essas coisas. Aliás, uma outra coisa interessante, saber filtrar o que você lê, saber filtrar o que você assiste, saber filtrar o que você escuta. Olha só que coisa incrível. Dia 1 de março começa essa coisa muito estranha, dia 10 de março o Silicon Valley Bank não existe mais, dia 6 de março eles tuitaram que eles foram homenageados pela Forbes como um dos 50 melhores bancos do mundo. Dia 6 de março é o meio dessa história, é aqui. Isso não é incrível? No dia 6 de março, sério, isso aqui é o Twitter, é o perfil do Twitter do Silicon Valley Bank. Entramos na lista dos bancos mais admirados nos Estados Unidos. Isso aqui é fantástico. Isso aqui tem que entrar para a história. Mas enfim, qual que é o ponto aqui? O ponto é que a gente tem que ser nós temos que ser menos deslumbrados. Nós temos que saber filtrar o que é tendência do que é hype. O que é modinha do que vai trazer resultado, do que é nome bonito e do que é trabalho consistente. E essas coisas são diferentes. Por exemplo, fazendo uma coisa extremamente aborrecida, teve um brasileiro que fez esse demonstrativo, eu achei fantástico. O pessoal falou, aconteceu de uma hora para outra. Aí o pessoal pegou o balanço do Silicon Valley Bank de 1 ano atrás, que eu estou mostrando para vocês faz 1 ano. 1 ano atrás, se alguém pegasse o demonstrativo público do Silicon Valley Bank, sabe o que estava escrito lá? Que eles tinham um patrimônio de 16 bilhões de dólares. Patrimônio, estou dizendo, patrimônio do banco, né? Então, sob custódia, eles tinham centenas de bilhões de dólares, que é a grana das startups. Mas o patrimônio do banco, o patrimônio da instituição Silicon Valley Bank, 16 bilhões. Só que tem um detalhezinho. Nos Estados Unidos, você pode declarar o seu patrimônio a valor de face.
Deixa eu explicar isso para quem não acompanha o mundo das finanças. Valor de face é o valor da nota fiscal. É o valor que você pagou em alguma coisa no momento que você comprou. Então, traduzindo, Silicon Valley Bank tinha um valor de face de 96 bilhões, só que eles têm que colocar nas notas contábeis qual que é o valor a mercado. O que é valor a mercado? É o valor daquele item naquele dia. E aí o que o banco colocou? Que o valor a mercado era 76 bilhões. Quanto que é 91 menos 76? 15. Traduzindo, era um banco que tinha patrimônio de 16, mas na verdade 15 era valor contábil. Ou seja, eles falavam o seguinte, eu tenho um patrimônio de 16, só que se ele tiver que vender esses 16 no dia seguinte, vale 1. Ou seja, eles tinham mais de 500 bilhões em custódia, mas o banco tinha um lastro de 1 bilhão. Esse era o tamanho da âncora dele. E aí um dia o pessoal foi lá e sacou 46. Ou seja, uma relação de 46 para 1, não tem o que fazer, fecha a porta e lascou-se, né? Traduzindo, essa história estava escrita lá há 1 ano antes, dizendo o seguinte, no nosso balanço está escrito 96, 91, mas na verdade vale 76. Traduzindo, é como se você tivesse uma empresa, fosse vender alguém para alguma coisa e a pessoa pedisse crédito. Aí você fala o seguinte, tá, mas essa pessoa tem patrimônio? E ela fala, claro que eu tenho um carro. Eu tenho um carro de patrimônio que eu coloco de garantia nesse negócio. E aí você pega a nota fiscal do carro, tem lá um certo valor, aí no dia seguinte você fala, antes de conceder esse crédito eu vou dar uma passadinha lá na frente da casa dessa pessoa para ver a garagem. E aí você passa lá, a nota fiscal era de X mil reais, quando você passa na frente você descobre que na verdade a pessoa tinha uma areia. Então, foi isso daqui que aconteceu com o Silicon Valley Bank. No balanço, eles tinham um carro zero de patrimônio, na garagem eles tinham uma areia. Então, aliás, com o odômetro alterado. Vocês não têm ideia, eu resolvi usar essa mesma abertura para a nossa conversa, eu resolvi usar semana passada para uma empresa, estava toda a diretoria dos Estados Unidos, e daí eu e mais o presidente aqui do Brasil, tivemos que explicar o que era uma areia para eles. Então, tivemos uma etapa adicional. Agora, onde é que eu quero chegar com essa história de saber filtrar as modinhas? E aí, o quanto que nós estamos tomando decisões no automático? Cara, semana passada eu fiquei muito assustado. Eu estava lá no South by Southwest, e aí, toda a história que eu estou contando para vocês, se vocês procurarem as matérias, foi uma edição do SXSW bastante tensa, porque mesmo os palestrantes, eles estavam participando dos painéis e o tempo inteiro olhando o celular, Sabe o que aconteceu numa das palestras? Uma CEO de uma startup, ela falou o seguinte, vocês só me dão licença, é que eu estou vendo se a gente vai conseguir sacar alguma coisa do Silicon Valley Bank. Eles estavam com 100% do dinheiro deles congelado no Silicon Valley Bank. E isso afetou todo mundo que estava lá, porque são justamente as empresas de tecnologia. E aí eu estava na palestra desse cara aqui. E aí isso aqui me assustou, e é um alerta para mim e para você, para saber separar a modinha. Sabe o que esse cara... Deixa eu explicar quem que é esse cara. Esse cara é co-criador do Instagram. Ele criou o Instagram, vendeu para a Meta, para o Facebook, por $1 bilhão, quando a empresa tinha mais ou menos 6 meses de vida. E aí até, só para vocês terem ideia, o Instagram hoje, ele gera $1 bilhão de receita a cada 7 dias. Então eles venderam o Instagram por $1 bilhão, isso em 2012. Hoje o Instagram gera $1 bilhão em anúncios a cada 7 dias. Aí a repórter até pediu para ele, né? Pô, mas você se arrepende, você acha que você vendeu cedo demais? Ele falou, olha, é difícil usar a palavra arrependimento quando você recebe $1 bilhão. Né? É difícil você usar esse termo, né? Mas qual que é o ponto? A repórter pediu logo depois, sabe o quê? Ele acabou de criar uma empresa chamada Artifact, que aliás é um aplicativo bom pra caramba para você ler notícias. E aí, ele é agora criador do Artifact, eles levantaram dinheiro e aí pediram para ele. E você, que é um empreendedor super experiente, criou um Instagram, vendeu um Instagram, trabalhou dentro do Facebook 4 anos e depois saiu da operação, agora você criou o Artifact. Onde é que está o dinheiro do Artifact? Ele falou, Silicon Valley Bank. 100% congelado. A gente não sabe o que vai fazer. Aí a repórter pediu, o Artifact vai desaparecer? Ele falou, não. Porque ao contrário de várias outras startups, eu tenho dinheiro. Então, se precisar garantir a operação, eu vou lá e garanto, não tem problema nenhum, entendeu? Mais ou menos o que está acontecendo com as americanas. Mas, o que me assustou, e é por isso que eu dei essa volta inteira para contar, o quanto que a gente está no piloto automático. Pediram para ele o seguinte, como que você, sendo tão experiente,
colocou o dinheiro no Silicon Valley Bank? A resposta dele, porque todo mundo estava fazendo. Eu fiz o que todo mundo faz. Eu olhei quais eram as outras empresas e o que elas estavam fazendo, eu fui lá e copiei. Eu fiz a mesma coisa, traduzindo. E o cara não ficou nem vermelho de falar isso. O que ele falou? Eu não fui lá e chequei, eu não verifiquei as coisas. Então, o que está acontecendo hoje é muito isso. A gente tem que aprender a interpretar. Por exemplo, olha isso daqui. A notícia de semana passada da Meta, quando eles mandaram mais 13% da força de trabalho embora, né? Aí o pessoal divulga o seguinte, né? É o ano da eficiência. E aí muita gente, é o ano da eficiência. Não, é o ano do resultado ruim, velho. Aprenda a ler. O que está escrito aqui? Leaner is better. Não, desculpa, vocês estão ferrados. Eles estão tendo que enxugar, o termo é outro, tá entendendo? Então, o mundo da tecnologia é cercado de espuma em volta, cercado de grandes anúncios, de justificativas incríveis, a gente tem que saber peneirar mais essas coisas. Por isso que eu falo que hoje, com tudo que a gente está vendo online e com tudo que a gente está vendo com essas empresas, além daquela história de que não existe disrupção, nós temos que fazer coisas mais mundanas, as empresas têm que voltar a ter um negócio chamado coerência. E o que é uma empresa ser coerente? É menos essa espuma da disrupção, é menos essas iniciativas translocadas e mais coerência. E o que eu entendo como coerência? Aqui nós temos dois casos antagônicos, né? A Sony foi vender um fone de ouvido à prova d'água. Então, é um fone que você pode usar nadando ou mergulhando. O que a Sony decidiu fazer? Essa daqui é a forma como eles colocaram o fone nas prateleiras para vender. O fone está dentro de um tubo com água. Ou seja, você não precisa falar o seguinte, meu fone é à prova d'água. Você está comprando ele dentro da água. Uma situação diferente a gente observa nessa outra empresa, né? Eu amo essa imagem. A empresa que vende o robô que limpa o chão. Na loja que vende o robô que limpa o chão, tem um ser humano limpando o chão. Sério, é incrível. Essa foto ela é absolutamente sensacional. A pessoa está limpando o lugar onde vende o robô, dizendo que você nunca mais vai ter que limpar o chão da sua casa. Essa foto é épica. Então, o que está acontecendo é que inovação nada mais é do que você rejuvenescer a tua empresa, você incorporar a tecnologia. E aí, claro que o assunto da tecnologia é absolutamente essencial. Só que aí eu queria contar duas coisinhas sobre tecnologia, que pouca gente para pensar. A primeira coisa é o seguinte, faz uma diferença brutal como pré-requisito. Eu vou falar duas coisas sobre tecnologia. A primeira é pré-requisito e faz uma diferença brutal. Por exemplo, a gente volta lá no final da década de 70, eu sou completamente viciado em tênis, você pega a história do Bjorn Borg, o Borg era absolutamente dominante na época dele. Ele ganhou 6 Roland Garros seguidos, 5 Wimbledon seguidos, no mesmo ano. 5 anos seguidos, e uma ainda ele ganhou Roland Garros a mais. Aos 26 anos, depois de ganhar tudo que ele podia ganhar, ele ficou de saco cheio e ele se aposenta do tênis aos 26 anos. E aí o que aconteceu? 5 anos depois, o dinheiro ficou curto, voltou à vontade de jogar, ele volta a jogar, ele continuava sendo um gênio. Ele continuava sendo um cara, um atleta muito capaz. Ele se preparou fisicamente. Só que o que aconteceu? Ele estava atrás da tecnologia e era cabeça dura. Então sabe o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, quando ele se aposentou em 81, foi o último ano do domínio das raquetes de madeira. E aí o que aconteceu? Quando ele voltou a jogar, e pouca gente sabe disso, um dos primeiros torneios que ele jogou foi em Itaparica, foi aqui no Brasil. Ele insistiu na madeira. E nesses 5 anos tinha acontecido uma verdadeira revolução tecnológica, que era o quê? O Kevlar, o alumínio, o grafite, enfim, todos os materiais sintéticos. A foto que vocês estão vendo é de uma partida em Monte Carlo, no Masters 1000 de Monte Carlo, à época o nome não era esse, mas enfim, que ele levou uma surra de um jogador mediano. Por quê? Porque ele estava usando a tecnologia adequada à época. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre os impactos de IA e tudo mais, vai ter gente que vai demorar para embarcar nisso, ou seja, vai continuar jogando de raquete de madeira. O que aconteceu com a segunda carreira do Borg? Ele se aposenta depois de 14 derrotas horríveis. E ele falou, vou continuar jogando de raquete de madeira, não vou parar. Então parou, por quê? Porque a realidade foi mais forte do que ele. E tem empresa que quer jogar de raquete de madeira. Então, a primeira lição qual que é? É pré-requisito, é pré-requisito. Daqui a pouco eu vou fazer um outro comentário sobre. E a tecnologia, uma coisa que sempre me chama a atenção, nessa visão ampla da coisa,
é que, e aí eu vou fazer uma crítica, eu posso fazer a crítica porque é o termo que eu uso, não é pejorativo. O que eu vou falar é muito realista. A nossa cabeça de engenheiro nos leva a crer que a tecnologia é o argumento suficiente. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente acha o seguinte, não, mas essa tecnologia é melhor. Então, a gente tem que usar ela. Não, a questão é, nós temos que aprender a vender isso mas muito melhor, muito melhor. Eu já tive essa cabeça de achar o seguinte, mas isso aqui é melhor. Por que as pessoas não querem adotar isso aqui? Primeiro, porque elas não são tão fã de tecnologia que nem você. E a segunda coisa, ela só vai comprar o resultado final dessa história. A tecnologia, quem gosta é você. Quem gosta do meio do caminho, da ferramenta, é você. Sou eu. Nós gostamos desse tipo de coisa. As pessoas que tomam decisão e que muitas vezes nós precisamos de ajuda delas, elas nem sabem direito muitas vezes o que você está falando, entendeu? Então o que acontece é que hoje nós temos empresas complexas, empresas mega organizadas e essa história de se apaixonar pela tecnologia, deixa eu contar para vocês uma coisa que acontece sempre. Quando eu estou dando as entrevistas, o pessoal sempre pergunta da tecnologia empregada. E não é isso que essas empresas conseguem fazer. Então essa pequena mudança a gente tem que calibrar melhor. Por exemplo, estou dando um exemplo de varejo aqui, mas serve para qualquer coisa que você for usar. Te garanto, qualquer coisa. O X da questão não é o sensor, não é o atuador, não é isso. O X da questão é que quem ajuda a decidir, quem aprova investimentos, está olhando outra coisa. Não está olhando a tecnologia pela tecnologia. Só que qual que é essa mudança? Por exemplo, 2018 a Amazon faz lá a Walkaway Store, né? A loja que você vai lá, a câmerazinha te vê, você pega o item e cai fora. Em todas as entrevistas as pessoas me pediam o seguinte, Arthur, o futuro então são câmeras. E o X da questão nunca foi a câmera. Vocês já vão entendendo onde é que eu quero chegar. Nós temos que inverter isso na nossa cabeça. Todo mundo pedia, então o futuro do varejo é câmera. Não tem a ver com câmera. Arthur, mas os caras não estão usando câmera. Sim, mas dava para usar 1 milhão de outras coisas. O X da questão é que a Amazon acabou de devolver para os seus consumidores 7 minutos por interação no supermercado. O X da questão é que quando você vai numa loja da Amazon e que tem esse sistema de sensoriamento, que agora tem inúmeros outros mercados usando isso, inclusive aqui em Curitiba, o que acontece? A pessoa, ao invés de pegar os produtos na gôndola, colocar no carrinho, pegar o carrinho e ir até uma esteira, onde tem um outro ser humano, tirar todos os produtos do bendito carrinho, fazer o pagamento e colocar os itens aonde? Vocês estão vivos? Acordados em geral? A pessoa tem que colocar no maldito carrinho de volta. Em termos de tempos e movimentos, é uma loucura completa, para não chamar de burrice. E a gente faz todo dia e acha normal. Não, não é. Imagina se a Eletronorte fizesse o seguinte, como é que é a feira? O credenciamento funciona o seguinte, todos vocês estão de crachá, vocês vão fazer o seguinte, vocês chegam aqui nesse belíssimo campus, aí vocês fazem o credenciamento, recebem o crachá, entram nesse belíssimo anfiteatro, no momento que você senta, a Eletronorte chega e fala o seguinte, pessoal, agora todo mundo vai lá para o estacionamento, vamos voltar lá para o estacionamento. Aí você sai, acha um pouco estranho, quando você chega lá, o Jackson fala o seguinte, agora você pega a credencial de novo. E daí você volta para o anfiteatro. Pô, você ia falar, o que deu na cabeça desses caras? É isso que você faz no supermercado e acha normal. Não, não é. A Amazon foi lá e resolveu. Aí devolve 7 minutos para a pessoa. Aí os caras do ano passado resolvem o check-in, né, com o Amazon One, sensor a 10 centímetros, só que em paralelo, o que eles olharam? X da questão não é a câmera, são 7 minutos. Então, se eu não conseguir instalar, por exemplo, em lugares em que tem legado, eu não vou conseguir passar uma infra impecável de câmeras, como é que eu continuo devolvendo 7 minutos? A Amazon foi lá e comprou a Instacart, que é uma empresa que estava fazendo o quê? Carrinho que tem 4 câmerazinhas no bico do carrinho e que faz a mesma coisa. Então, o X da questão são 7 minutos. O X da questão sempre serão os 7 minutos. E aí os caras fazem isso, olha que coisa legal. É tão simples de usar o Amazon One, né? Porque quando as empresas falam solução na palma da mão, nós pensamos em smartphone. O estágio mais alto da tecnologia, eu coloquei isso no meu livro, o maior estágio da tecnologia é quando ela é invisível. E o mesmo vale para pilotos de avião. As pessoas falam assim,
Nossa, aquela puta turbulência, e o avião deu uma paulada, esse é um baita piloto. Não, devia ter desviado da nuvem. Piloto bom é o que você nunca pensa que ele existe. Piloto bom é piloto invisível, tá entendendo? Com tecnologia a mesma coisa. O que a Amazon fez? Criou um sensor biométrico, você cadastra toda a tua conta da Amazon, todos os teus cartões de crédito e faz a leitura em menos de 1 segundo a 10 centímetros de altura. E aí o que os caras conseguiram fazer? Os caras conseguiram poupar tempo, e aí tem a questão de como é que a pessoa adota a tecnologia. O ano passado, eu vi essa estatística e eu não acreditei nela. 30% de todas as interações no varejo americano são absolutamente de self-checkout, são da pessoa fazendo sozinha. E daí eu fiquei pensando, cara, mas tem tanto lugar aqui no Brasil que tem checkout, ou seja, a tecnologia está lá. Por favor, reflita sobre o que eu vou falar agora. Tem a tecnologia lá, você não vê ninguém usando. Ninguém usando. Você vai no supermercado, e aí um tempo atrás eu estava falando com um amigo que é inglês, ele mora aqui em Curitiba, e ele falou o seguinte, ele é fã de usar esses negócios. E ele falou assim, eu tenho muita dificuldade em entender o porquê que tem lá 12 pessoas enfileiradas esperando, e tem uma alternativa para ela fazer aquilo sozinho. Eu digo para vocês que semana passada eu entendi um pouquinho mais dessa história. Além de não ser a tecnologia pela tecnologia, nós não fazemos um bom trabalho de treinamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu vi isso, 30% nos Estados Unidos, porra, é um número muito alto, né? Muito alto. E aqui no Brasil, self-checkout abandonado. Sabe por quê? Sabe por quê? Qual que é a lição aqui? O pessoal foi lá, os varejistas foram nos Estados Unidos, viram o self-checkout, viram os 30% e fizeram o quê? Eu vou copiar isso daqui e vai dar tudo certo. E daí foi lá, comprou a mesma tecnologia, colocou na loja dele e absolutamente ninguém usa. E daí sabe o que as pessoas falam? Ah, é que o brasileiro não gosta de usar isso. Eu acho que não é isso. Semana passada eu consegui entender um pouco. Sabe o que aconteceu? Eu estava com esses 30% na cabeça e daí eu fui numa loja lá da Whole Foods, que é aquela cadeia de supermercados lá que a Amazon é dona. E aí o que eu vi foi isso daqui. Eu tirei essa foto. Os caixas onde tinham seres humanos, nessa loja tinham 12 caixas. Como vocês podem ver, não tinha nenhuma pessoa usando os caixas. Ao lado, tinham 18 quiosques de autoatendimento, todos sendo usados. 18 de autoatendimento, 12 de atendimento por seres humanos e ninguém usando. Agora, qual que foi a diferença? Sabe qual que foi a grande diferença? A experiência é igual. A pessoa ela não está só passando os produtos da pessoa. Ela não está usando. Não existe um canal humano que é drasticamente diferente do canal automático. A pessoa está ensinando ela a usar o automático quando ela é atendida pelo ser humano. Deixa eu mostrar um detalhezinho para vocês. Se vocês olharem aqui como é que é o caixa do ser humano, aqui do ladinho tem exatamente o equipamento da Amazon One, exatamente o mesmo kit de equipamentos que tem no automático. Ou seja, se a pessoa for na fila com o ser humano, a pessoa fala, você já pensou em cadastrar a tua conta da Amazon na sua mão e a partir daí você só usa a palma da mão para fazer isso? A pessoa aprendeu a usar. Aqui, o que acontece em muitos lugares? A tecnologia está lá jogada. Está lá o seguinte, aprenda a usar e use. E aí a pessoa não adota. E a tecnologia não vinga, e ela não prospera. Então a gente tem que tomar esse cuidado. E é por isso, por ser simples, fácil, devolver 7 minutos, pensar no atributo do ser humano, o que acontece? A Amazon tinha isso nas lojas dela, aqui o sensor. Os caras fecharam parceria com a Starbucks e ontem eles anunciaram a parceria com a Panera, que é uma rede de padaria que tem pelos Estados Unidos inteiro. Muita gente fica pensando o seguinte, por que eu não consigo pensar nessas coisas? Porque está apagando incêndio. Enquanto a gente apagar incêndio, e é por isso que eu acho muito, eu falo isso em toda entrevista, as pessoas falam, a tecnologia não é a ameaça dos empregos. Eu falo o seguinte, qualquer ser humano que algum dia falou, eu estou sem tempo, não tem como essa pessoa achar que tecnologia pode ser inimiga dela. Não tem como. Qualquer pessoa que falar isso para vocês no futuro, mas se nós automatizarmos tal fábrica, nós vamos causar desemprego. É o argumento mais idiota que existe, mais idiota. Prosperidade causa produtividade, aumento, você precisa de mais pessoas, você precisa de muito mais pessoas. Se isso fosse verdade, os países mais automatizados teriam taxas recorde de desemprego. E acontece exatamente o contrário. Exatamente o contrário. No Brasil, sabe o que acontece com tecnologia? Isso vale para a indústria. No Brasil, nós ainda temos o dilema do parquímetro, que é uma coisa que eu escrevi, sei lá, uns 4 anos atrás. Cara, aqui ainda fica esse discurso
Não, mas se automatizar excessivamente... É um discurso totalmente vazio, totalmente vazio. Sabe por que é o dilema do parquímetro? Você vai para São Francisco, cada vaga de estacionamento tem o quê? Tem um parquímetro com uma câmera virada para a vaga, e essa câmera reconhece a placa do carro da pessoa e tem uma maquininha de cartão de crédito no parquímetro. Traduzindo, para pensar comigo em infra. Você tem que ter cabeamento ou alguma forma de conectividade, você tem que ter a maquininha de cartão, tem um keypad ali e tem uma câmera. Não é pouca coisa. Para cada vaga de estacionamento. Só que acontecem duas coisas. Primeiro, quando você faz isso, lá a tecnologia é um pouco mais barata. Chega mais barata do que aqui. Segunda coisa, a pessoa ganha muito por hora. Então, aquele parquímetro, ele se viabiliza, não é tão difícil. E aqui a gente faz o quê? Não, mas pelo amor de Deus, não vamos colocar esse parquímetro automático, que vai tirar o emprego da pessoa que está ali o dia inteiro debaixo do sol entregando panfletinho, entendeu? De estacionamento, que é o que acontece em muitas cidades. Não é o caso aqui, mas acontece em muitas cidades. E aí o que acontece? Quando tem um exército entregando panfletinho com salário baratinho, nunca vai viabilizar o parquímetro e aquela pessoa vai ganhar valor na vida dela. Então, o que acontece é que a gente tem que olhar outros mercados. Você deve estar pensando o seguinte, pô, por que o Arthur está trazendo exemplo de varejo? Porque a outra lição da inovação que eu aprendi ao longo do tempo é, se você ficar encerrado no teu mercado, ou seja, eu trabalho com produção de alimentos, tá? Com quem que você conversa? Eu faço benchmarking com todo mundo que faz alimento. Você não vai progredir grandemente. Você não vai progredir muito. Por quê? Porque aí acontece o outro dilema da inovação, que é o seguinte, que é o problema dos hotéis. Semana passada, sério, eu uso esse exemplo há, sei lá, 6 anos. E eu sempre acho que assim, um dia eu vou aposentar ele, e eu não consigo. Semana passada eu fui fazer um evento num prestigiado lugar de eventos, num destino turístico do Brasil, e eu chego lá, o voo chegou à meia-noite, eu chego no hotel à 1h, a pessoa me recepciona com uma belíssima folha para ser preenchida, gigantesca, né, para poder fazer o check-in. Né, que é um negócio interessante, sabe? É uma experiência vintage, né, uma experiência... você ter contato com celulose, né, e daí... E eu não tolero, sabe? Tipo, a pessoa pediu, o senhor pode preencher, eu coloquei Arthur e fiz um X embaixo. Sério? Porque você está me sacaneando, eu vou te sacanear. Aí ela, não, você tem que colocar o CEP. Daí eu pedi, mas você vai me mandar bombom no Natal? Você vai... O que você vai fazer com esse CEP? Falando sério, o que você vai fazer com o meu endereço? Por que você precisa do meu telefone? A gente não é amigo. Você não precisa dessa informação. Então, é inútil, mas ainda tem. E aí o que eu pergunto invariavelmente em todos esses lugares? Por que você usa esse diabo dessa ficha? Sabe qual que é a resposta? Porque é o que os hotéis aqui da cidade usam. Traduzindo, um faz benchmark com o outro dentro do mesmo setor. Resultado, todos são medíocres. Se eles olhassem outros setores, tipo, imagina se a gente pudesse chegar na porcaria do hotel e usar isso daqui. Pronto, bipa, é o Arthur, é biometria, todas as informações cadastrais dele. Aí eu ganhei mais 7 minutos. E é nesse hotel que eu vou ficar o resto da minha vida. Tá entendendo? Então, é isso que está acontecendo. E quando eu falei antes que eu ia falar 2 coisas sobre tecnologia, e eu ia usar 2 exemplos de tênis, a primeira, o Borg não conseguiu competir porque ele não tinha o pré-requisito. Agora, uma hora que você tem o pré-requisito, a tecnologia não é mais diferencial. Quem faz o diferencial são as pessoas que usam ela dentro das empresas. Deixa eu exemplificar. Eu acho tão bonitinho que as marcas... elas de forma muito sábia, isso aqui acontece com o que vocês conseguirem... Sério, é pré-requisito você ter o que vocês vão ver na feira aqui. É pré-requisito você ter o que os fabricantes vão estar te mostrando aqui. É pré-requisito você ter as conversas com a Eletronor, você melhorar sempre. Agora, dali para diante, não é mais a Eletronor. E isso eu aprendi quando eu tive empresa de consultoria. Consultoria é uma praga. Porque você é contratado para se tornar a desculpa de alguém. O que a gente precisa? A gente precisa de consultor. Aí você contrata o consultor. Por que esse projeto não anda? Não anda porque na nossa consultoria não sei o que. Não, mas os executores continuam sendo vocês, entendeu? Nós estamos aqui para tentar te ajudar a encontrar caminhos para executar melhor. Mas a execução ainda é sua. É tipo aquela história, sabe? Você pode pagar a academia em dia...
isso não resolve tanta coisa. Mas, enfim, a segunda coisa, segundo exemplo, que a tecnologia é pré-requisito. A partir dali, essa tecnologia, por conta, não deixa ter um negócio incrível. E pouca gente se toca disso. Porque, por exemplo, é o exemplo da raquete. Eu acho tão bonitinho que eu vou treinar e daí as pessoas chegam e falam o seguinte: Arthur, você viu que tal pessoa comprou a raquete do Nadal? Sério, eu acho essa frase tão fofa. Porque na cabeça da pessoa que acabou de comprar, sabe o que aconteceu? Ela estava num sábado à noite, em casa, ela estava assistindo um torneio, ela viu o Nadal jogar, e na cabeça dela passou o seguinte pensamento: é isso. Eu não tenho a raquete dele. É isso. Aí a pessoa tomou 2, 3 taças de vinho, ela entra no e-commerce, vê que dá para parcelar em, 1000 vezes, ela vai lá e compra 2 raquetes do Nadal. O coração dela fica palpitante, 5 dias depois tocam a campainha, alguém entregou a raquete, a pessoa manda encordoar, ela está cheia de ânimo. É tipo quando vocês vão instalar algum equipamento novo, né? Tem uma linha nova, agora ela vai ter rede industrial, nossa, agora, sério, agora tudo vai dar certo. Amanhã cedo vai dar tudo certo. E aí o que acontece? Chega a raquete, a pessoa vai super empolgada, ela vai treinar, e o que ela percebe no primeiro treino? Que agora ela tem a raquete do Nadal. Só falta o resto. Sabe, da última geração da Red. Eu não tenho a que foi lançada mês passado, mas eu tenho a que foi lançada 1 ano atrás. O gargalo continua sendo a minha incompetência, a minha lentidão, falta de fôlego. Sério, eu estou há 26 anos tentando aprender a jogar tênis. 26 anos. Ontem eu estava 1h30 treinando. Um dia talvez dê certo, mas ainda não é culpa da raquete. Então, é isso que acontece. Agora eu vou copiar tal processo. Isso é a primeira parte do que eu tinha para falar. Agora eu vou para a segunda parte, que é mais específica, quer dizer, mais e menos ao mesmo tempo. E aí uma segunda coisa, voltando ainda na história de saber separar a tendência daquilo que é não necessariamente tendência. Eu aprendi ao longo do tempo, quer dizer, é a minha forma de ver, eu posso estar, enfim, você pode concordar, pode discordar, tanto, enfim, o ponto não é esse. Mas surge muita coisa que nós, tecnófilos, nos apaixonamos pela tecnologia em si, e a gente só esquece de ver se o comportamento das pessoas bate com as nossas ideias. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, 2021, uma empresa chamada Facebook decide trocar de nome para Meta, e ela falando o seguinte: todos vocês vão para o metaverso. Eu tenho uma senhora dificuldade em comprar essa ideia, uma senhora dificuldade em comprar essa tese, por algumas razões que eu vou mostrar para vocês. Eu penso sempre em simplicidade. E aí eu fico simulando cenários na minha cabeça. Por exemplo, colocar o óculos, colocar o capacete de realidade virtual, é legal? É. É incrível? É. Mas passa da barreira da curiosidade para mais de 90% das coisas? A minha impressão, não. Então, por exemplo, o que eu estou falando de a maior parte das coisas? Arthur, mas você não está levando em conta treinamento técnico, treinamento da indústria automotiva, treinamento para fazer montagem no painel elétrico. Isso é uma aplicação específica, de uso estreito. Não confunda isso com uso geral. Para a maior parte das pessoas, não, mas eu já usei o óculos, eu participei de uma montanha russa virtual. Então, eu tenho certeza que foi incrível, durante 7 minutos. Você fez isso no dia seguinte? Você fez isso todo dia? Porque é isso que sustenta processos. Não é a exceção, é a regra. Então, o que acontece com tecnologia? Se ela não atender à regra, ela não vai prosperar. E aí, o que o pessoal falou? Sabe o que eu mais escutei nos últimos 2 anos? Alguns estimaram que o metaverso ia ocupar 50% da nossa vida em 5 anos. A chance disso acontecer é 0. Primeiro, o óculos, o metaverso vai acontecer? Vai. Agora, vai ser em 3 anos? Nem a pau. Por algumas razões. Primeiro, o metaverso vai acontecer? Vai. No dia que o óculos for leve como o óculos de grau e de sol que você usa, quando a bateria durar o que dura o teu smartphone, quando a experiência imersiva for 5 vezes melhor do que é hoje, quando você tiver esses atributos, a gente vai passar a usar. Porque hoje, em 2023, e muitas pessoas me falaram o seguinte, ao longo de 21 e 22, Arthur, fique tranquilo,
O ano passado eu peguei, quer dizer, até o dia de hoje, eu peguei 42 voos em 2023. Hoje tem mais um e amanhã tem mais alguns. A minha média, nesse momento, é 1,9 dias para cada cidade diferente. Então, o que acontece? Muitos falaram o seguinte, fica tranquilo, tudo agora vai ser metaverso. Não faz... Olha o que a Eletronor está fazendo. Sério, vocês são loucos. Evento presencial em 23. Vocês falam de tecnologia. Vocês são contraditórios. Trazer as pessoas para esse lugar físico, para se encontrar. Vocês são de tecnologia. Tem gente que viajou para vir aqui. Vocês são tudo louco. Vírgula. Não são. Por quê? Porque sabe o que me falaram nos últimos 2 anos? Tudo vai ser metaverso. Ah, então tá bom. Então como é que vai ser esse evento aqui? Pô, esse evento aqui era só mandar um link. Era só a Eletronor fazer o quê? Mandar um link. Gerar um link para essa palestra. Aqui deve ter, sei lá, umas 200 pessoas. Só que daí tem um probleminha. Todo mundo tem que ter um headset que custa hoje $400. Para aplicações empresariais, tudo bem. Para aplicações pessoais, talvez não vai caber no bolso de todo mundo. Mas $400, show de bola. Quanto que dura a bateria? 1 hora. Ou seja, você tem que estar com uma tomada por perto. Que já é um negócio que não é tão simpático. Você tem que estar do lado de uma tomada. Mas digamos que a gente consiga fazer essa palestra em 1 hora. Então vamos fazer ela em 1 hora. Ou seja, 250 pessoas com seus capacetes carregados e apostos. Às 9 da manhã, o Jackson começa a falar, e aí ele manda o link. Só que quando o Jackson manda o link, vocês têm que entrar, criar o avatar de vocês, nós temos que acessar o auditório X, e aí eu começo a falar, com o meu bonequinho, para poder ter isso daqui. Você consegue entender que esse cenário não parece tão simples assim, num mundo em que as pessoas ainda usam a frase você precisa tirar o microfone do mudo? Para tirar o microfone do mudo, tem 2 opções, apertar no botão ou apertar a barra de espaço. E nem isso a gente consegue fazer. Você tem que avisar a pessoa, você está no mudo. Há 3 anos a pessoa está no mudo. Há 3 anos. Ela está lá. 3 anos, velho. A gente não conseguiu aprender a tirar do mudo em 3 anos. Imagina a cena do capacete. Imagina a cena do capacete. Aí, eu vou te mandar um arquivo. Eu falo o seguinte, estou te mandando um arquivo, dá uma olhadinha aí. Ah, sim, peguei no meu bolso, olhei, o Arthur mandou o arquivo, depois eu dou uma olhada. Aí eu falo, te mandei um arquivo no metaverso. Ah, peraí, eu vou abrir minha mochila, colocar meu capacete aqui. Arthur, eu recebi o seu arquivo. O capacete não cabe no bolso. Ainda. Então, calma com essas coisas. E a outra, complexidade nunca ganha o jogo. Nunca ganha o jogo. Nunca. Eu sei. Se você fez qualquer tipo de emissão sonora nesse momento, você tem mais de 35 anos. Isso aqui era o Yahoo. Na verdade, isso aqui era o Apocalipse. Isso aqui era o Apocalipse. Isso aqui é como eles estavam tentando organizar a internet em 97. Aí tinha o AOL, tinha o Cadê, o Aonde, e por aí vai. E aí sabe o que acontece? Isso daqui era o pessoal pegando o mundo velho, que era o mundo da lista telefônica, e levando o mundo da lista telefônica para a internet, porque isso aqui é uma lista telefônica. Isso daqui deu tudo errado, sabe por quê? Porque ainda não era simples o suficiente. E quem que ganhou a corrida? Ganhou a corrida da elegância. Então a hora que você fala o seguinte, é tão simples e é tão fácil que aí eu consigo usar. Traduzindo, sabe o que está acontecendo? Eu publiquei isso daqui, sei lá, uns 2 meses atrás. Olha o quanto que as pessoas estão procurando por metaverso. Vocês estão vendo a linha preta aqui? Você vê que as pessoas estão sedentas por metaverso, né? A resposta é 0. Ninguém está indo no Google procurar metaverso. Agora, a hora que você olha IA, a brincadeira é um pouco diferente. Por quê? Porque ela ficou fácil. Então o que aconteceu aqui? Qual que foi o grande salto? Que é uma puta lição para mim e para você. A puta lição é que, por exemplo, é empilhamento de tecnologia. Não é justa essa comparação que eu postei. Quando você olha o ChatGPT, 100 milhões de pessoas em 2 meses, não é justa a comparação com o TikTok, 100 milhões de pessoas em 9 meses, e não é justa com o Instagram de 30 meses. Por quê? Porque as pessoas conheceram o TikTok no Instagram
e conhecer o ChatGPT nos dois. É o empilhamento de tecnologia. Aliás, é uma coisa que me traz uma certa esperança que algum assunto... Sério, eu achei que eu não ia viver para ver isso. Um tema ligado à IA foi muito mais, foi 4,5 vezes mais rápido em ser adotado por 100 milhões de pessoas que um negócio relacionado a dancinhas. Isso me traz uma certa esperança para o futuro. Mas, enfim, a coisa mais impressionante é a integração. A coisa mais impressionante é a integração. A história incrível não é dos 100 milhões. A história incrível é a história do 1 milhão. O ChatGPT alcançou 1 milhão em 5 dias, traduzindo dia 4 de dezembro de 22. Ele foi lançado no dia 30 de novembro de 22, contra 10 meses do Facebook e 3 anos e meio da Netflix. Só que esse recorde, pouca gente se deu conta que ele já não existe mais, por causa da integração em negócios que já são muito pujantes. O que eu quero dizer com isso? O ChatGPT alcançou 1 milhão em 5 dias. A Microsoft foi lá e conectou no Bing, no Bing. Por favor, quem é fã do Bing, levante a mão. Não, sério, baixa. Você só está passando vergonha. Tem coisa que você guarda. Mesmo que você goste. Você imagina o desespero da Microsoft, que eles têm um canhão na mão, eles investiram 40, eles são donos de 49% da OpenAI. Eles colocaram bilhões lá. Aí você tem uma coisa mágica que é o ChatGPT. Você imagina a situação da Microsoft, eles falaram o seguinte, vamos conectar isso aqui no Bing. Sabe? É tipo, sei lá, você ganhou um super papel de parede, você vai colocar num canto de esgoto, sabe? Mas enfim, o Bing, com o ChatGPT, alcançou 1 milhão de pessoas em 48 horas. Ele quebrou o recorde do ChatGPT dias depois do ChatGPT. O Bing hoje está com 100 milhões de usuários por dia. O Google tem pouco menos de 1 bilhão. O Bing, nesse momento, tem mais de 10% do market share de busca. O Bing. E aí a Microsoft integrou também com o Edge. Não vou perguntar, não vou. Deixa para lá. Que são aquelas famosas funções, né, que você usa para baixar o Chrome, você usa para... Mas enfim. Aí o que acontece? O que eu fiquei assustado semana passada é perceber para onde a coisa vai, porque por quantos anos nós ficamos falando o seguinte, meu Deus do céu, Big Data e os Data Lakes, e nós temos sei lá quantos bytes de informação a cada ano, e a informação está dobrando a cada 2 anos, e não sei quantos % da informação do mundo foi gerado nos últimos X anos. Tal. O que é muito interessante, que eu aprendi lá no South by Southwest a semana passada, foi o seguinte, isso aqui foi chocante. Sabe o que o pessoal falou? O pessoal falou o seguinte, o ChatGPT, versão 3.5, a OpenAI tinha pronta há mais de 2 anos e meio. Eles não lançaram, porque à época eles fizeram um comunicado dizendo que ainda era muito imaturo e perigoso. Aí eles lançaram no final de 22 para ver o que ia rolar. Sabe o que o pessoal falou desses modelos de linguagem natural, os LLMs? Que, na verdade, os modelos, nesse momento, com o nível de nuvem que nós temos hoje, com o nível de algoritmo que nós temos hoje, olha só, quantos anos nós passamos falando que o nosso gargalo era conseguir lidar com volumes monumentais de informação. Sabe o que o pessoal falou semana passada? Estava o presidente da OpenAI lá no evento, e ele falou o seguinte, esqueça a internet em que as pessoas fazem busca na internet. Agora a internet faz busca nas pessoas. E qual que é a mudança fundamental? Porque para esses modelos, eles estão de tal forma capazes de processar e absorver informação que o gargalo se tornou dados. Virou completamente o jogo. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu explicar 2 coisinhas. Primeiro, quando você vai até o Google... Aliás, deixa eu fazer uma pesquisa de mercado rápida aqui. Quantos estão usando ativamente o ChatGPT? Quantos usam? É sério isso? Está tomando. Que daí ele ganha pontos, não sei o quê. Traduzindo, em vez dos caras fazerem uma sessão de degustação, em vez de eles fazerem uma pesquisa de mercado,
Eles estão fazendo isso 24 horas. Só que qual que é o detalhe que eles postaram? Sabe o que está acontecendo com essa informação? Então as pessoas estão tomando cerveja na Austrália, acessando o QR Code. Essa informação dos feedbacks, eles são demográficos, porque a pessoa quando está preenchendo, ele já sabe aonde mora, nível de renda, se a pessoa toma cerveja com frequência ou não, tarará, tarará. Essa informação vai para o algoritmo de IA, e sabe o que o algoritmo faz? Ele altera todos os parâmetros da planta em tempo real. Não sei se ficou claro o que eu estou falando aqui. Isso é indústria 4.0. Isso é um loop de indústria 4.0. São consumidores em tempo real que estão lá acessando os QR Codes dos produtos e você está mudando o processo lá na planta. Então, o que está acontecendo é isso daqui, né? Veja, aquela cena dantesca que eu mostrei do Yahoo eram os links azuis. O Google são os grafos de conhecimento. Ou seja, eu estou indo atrás da informação, o Google organiza para mim. O exemplo que eu dei da cerveja é um fluxo contínuo de informação do consumidor para as fábricas. Não tem mais a busca da informação, o feedback da informação, ciclos de informação que estão desconectados. É o consumidor tomando a cerveja e naquele momento ele está alterando o processo de uma fábrica. Então, isso vai demandar uma necessidade de infraestrutura brutal, porque, por exemplo, quando você faz uma busca no Google, ela custa 7 vezes menos do que ChatGPT. 7 vezes menos. Porque ao invés de ser uma lista, você tem informação processada. E isso vai causar o quê? Isso que a Amy Webb chama de osmose, né? Ou seja, você tem fluxo de dados indo para IA o tempo inteiro. Ou seja, é IA processando tudo o tempo inteiro, e isso nos leva a uma necessidade de cibersegurança que vai ser uma coisa brutal. Vai ser uma coisa colossal. E é por isso que empresas como a Apple, voltando na história do metaverso, empresas como a Apple sacaram isso. O que a Apple fez há mais ou menos 2 anos atrás? Eles mudaram a política de privacidade do iOS e apareceu aquele botãozinho, né? Quando você instala um aplicativo. Você deseja ser rastreado 24 horas? O que as pessoas começaram a clicar? Não. Ou começaram a clicar em durante o uso do aplicativo, porque é razoável. Se eu chamei um Uber, eu quero que o Uber chegue no lugar que eu estou. Agora, por que o Uber vai ficar me rastreando 24 horas? Por quê? Qual que é o sentido? E aí, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Quando a Apple colocou essa política no iOS, quando a pessoa não é rastreada no app, ou na maior parte dos apps, os aplicativos não conseguem vender publicidade para a pessoa. Sabe qual que foi o impacto na geração de caixa da Meta? $1 bilhão por mês em anúncios. Que a Meta não consegue exibir o anúncio certo para a pessoa que clicou na política de privacidade, que ela não quer os dados coletados. E aí a Meta fez o quê? A hora que ela percebeu que os anúncios deles estão caindo, eles criaram uma história dizendo o seguinte: ah é? Então no telefone a Apple manda no jogo? Então eu vou tirar as pessoas do telefone e vou colocá-las num capacete. Que não é exatamente o que está acontecendo. Mas enfim. A gente está vendo empresas que estão fazendo processo seletivo 100% por ChatGPT. Nós estamos vendo candidatos que estão participando 100% por ChatGPT. Teve uma empresa na Inglaterra que abriu uma vaga, uma pessoa criou um candidato, a carta de apresentação com o ChatGPT, e passou em todas as fases, eliminando 4 seres humanos e foi chamado para entrevista presencial. É sério essa história, eu postei isso faz mais ou menos um mês. O ChatGPT não foi por razões óbvias. Quantos aqui assistiram Top Gun? O dobro de pessoas assistiram Top Gun do que as que usaram o ChatGPT. Isso é razoavelmente preocupante. Vocês estão mais preocupados com Capitão Mitchell, Maverick, do que com o futuro da IA. Mas tudo bem. Espero que esse número mude nos próximos dias. As coisas estão envelhecendo muito rápido. Para quem assistiu o Top Gun, o Maverick, quando ele chega para receber a missão, o comandante lá ele fala o seguinte: ah, mas não se anime, essa é a sua última missão. Porque lá no futuro as Forças Armadas estimam que as aeronaves serão pilotadas por IA. Isso aconteceu mês passado. A Lockheed Martin fez um voo de 17 horas com IA, sem ninguém dentro do cockpit do caça. Isso aqui já aconteceu. O filme está velho. E aí, o dado que eu queria mostrar para vocês é esse daqui, para tentar melhorar os 25%, 20% que levantaram a mão aqui.
49% nas empresas dos Estados Unidos usam o ChatGPT todo dia. Destas, 48% falaram que já mandaram alguém embora porque o ChatGPT faz o que a pessoa fazia, basicamente. E dessas empresas, 90% afirmaram o seguinte: é condição sine qua non, é pré-requisito para que eu contrate alguém. Aliás, essa pesquisa é de metade de fevereiro. 9 em cada 10 empresas falaram o seguinte: eu só contrato uma pessoa daqui para frente se ela usar IA no dia a dia dela para trabalhar, porque senão é uma pessoa sem produtividade. 9 em cada 10. Um negócio que foi lançado no dia 30 de novembro, em metade de fevereiro, ele se torna pré-requisito em seleção, em processo seletivo. Pré-requisito. Perceba que isso daqui, eu volto a dizer, daqui a pouco eu vou falar isso aqui, isso aqui é o pacote Office. Saber mexer em IA bem em 2023 é saber mexer no Office. Nos anos 90, as pessoas iam fazer o quê? Curso de informática. Elas iam aprender o quê? Word, Excel, PowerPoint e mais... Tinha umas outras tralhas, tinha uma Access, como é que era? Não lembro. Tinha umas outras tranqueiras junto. Mas enfim, a partir do momento, as empresas não pediam mais isso. Por quê? Porque isso virou pré-requisito. Como é que vai contratar uma pessoa que não sabe mexer no Word, entendeu? Agora, o que está acontecendo agora? Ah, eu mando bem pra caramba no PowerPoint. Parabéns, não é mais isso. Quantos aqui já usaram essa plataforma aqui, o Tomi, T-O-M-E? 2 seres humanos. 2 seres humanos. Essa plataforma aqui, sabe o que essa plataforma faz? Você entra... Não precisa acessar agora, acesse depois. Aliás, se vocês quiserem a apresentação, o pessoal tem o arquivo, eu passo, podem ficar com a apresentação, não tem problema nenhum. Esse site, você entra nele e você digita o seguinte: Tomi, por exemplo, o que eu digitei aqui? Tomi, eu quero uma apresentação em PowerPoint com 6 slides sobre o estágio atual da inovação no Brasil. O que ele faz? Ele faz a pesquisa para mim, então ele vai trazer um monte de estatística, um monte de dados, ele monta os slides, a arte dos slides, ele monta o que eu tenho que falar e faz a pesquisa. Ele me entrega uma apresentação de 6 slides pronta. Tá? Aí eu só quero fazer um comentário rápido que a apresentação que vocês estão vendo hoje fui eu que fiz, tá? Então, Comentário... Sério, o pessoal da Eletronov ficou falando assim, cara, a gente contratou o cara tá aqui, mas... Enfim, isso aqui é o pacote Office. Isso aqui é o pacote Office. E assim, é tão necessário quanto. E aí chega o GPT-4. Isso aqui foi lançado terça-feira de semana passada às 18 horas. Terça-feira, 18 horas. Aí o que aconteceu? Eu postei isso daqui na quarta-feira de manhã. 1972, a equipe da Atari levou 3 meses e meio para desenvolver o Pong. Aí o GPT-4 foi lançado na terça-feira às 18 horas. Na manhã do dia seguinte... um cara foi no GPT-4 e digitou o seguinte: eu quero um jogo com 2 barrinhas para simular o tênis e não sei o que lá e tal. O GPT-4 desenvolveu o código do Pong em 50 segundos. 3 meses e meio versus 50 segundos. 3 meses e meio versus 50 segundos. E aí, é isso daqui que a M-Web apresentou no South by Southwest. O que ela mostrou? Um desenvolvedor de código, por exemplo, um desenvolvedor de código, desenvolvendo alguma coisa... Ele hoje leva quase mais do que o dobro do tempo do que um desenvolvedor usando IA junto com ele, sendo o copiloto. Eu não vou mostrar o áudio aqui, mas, por exemplo, tem um amigo meu, filho dele, super geração Z, alfa, sei lá que diabo, desenvolvedor de código, e de altíssimo nível. Aí ele me mandou o áudio, ele falou o seguinte: escuta esse áudio do meu filho. O garoto falando o seguinte: pai, eu não sou tão bom de front-end, sou melhor de back-end. Eu estava numa tarefa há 40 minutos. E aí o que eu resolvi fazer? Eu peguei a tarefa que eu estava empacado e coloquei no ChatGPT pedindo ajuda, mas tipo, como uma brincadeira. Coloquei lá e falei assim: ChatGPT, se você estivesse fazendo uma tarefa de front-end assim, e não conseguisse passar daqui, o que você faria? ChatGPT respondeu de forma consultiva, falando: amigo, você não está usando tal biblioteca, está faltando esse trechinho de código, tenta isso daqui e me fala se deu certo. O cara foi lá, Ctrl+C, Ctrl+V, deu tudo certo. Ele estava há 40 minutos tentando fazer aquele treco.
Deixa eu te falar uma outra coisa que aconteceu há 3 semanas atrás. 3 semanas atrás eu fiz uma palestra, e, sério, o que eu vou contar agora é o resumo das empresas, nesse momento. Há 3 semanas atrás eu fiz uma palestra numa instituição financeira, sabe o que aconteceu? Eu fiz a mesma pergunta. Quantos aqui usam esse tipo de coisa no seu dia a dia? Da diretoria da empresa, uma pessoa levantou a mão e todas as demais não. Aí eu pedi, tem aqui alguém usando? Um garoto levantou a mão lá no meio, e daí eu pedi, conta pra gente o que você está fazendo. Aí o garoto foi lá, pegou o microfone, sabe o que ele falou? Ele falou o seguinte, todos os trabalhos da faculdade. Todos. Porra, agora dá tempo de ir na academia, dá tempo... Minha vida melhorou muito, graças ao GPT. A segunda coisa é que sabe o que acontece? Ele contou o seguinte, ele trabalha na área de investimento e ele atende as perguntas de investidores mais qualificados. Ou seja, o investidor manda a pergunta lá, escuta, mas esse papel que vocês mandaram aqui para aprovar no aplicativo, ao invés da taxa nominal, qual que é a taxa real? Quanto que eu vou pagar de IR? Quanto que eu consigo sacar? Tem alguma trava para saque? Como é que você compara isso com outro investimento que eu tenho? E como é que vai aumentar o risco da minha carteira? Aí ele falou que isso dava um senhor trabalho para ele. Pô, ele tinha que ir lá calcular a taxa real de juros, blá, blá, blá. Ele falou, eu fiz um teste um dia, peguei a pergunta do nosso cliente, coloquei no chat GPT, a resposta veio redondinha, eu verifiquei os cálculos, verifiquei tudo, e eu mandei aquela resposta para o nosso cliente. O que o cliente respondeu? O cliente falou o seguinte, muito obrigado, por isso que é bom falar com quem entende dessas coisas. Sabe o que o garoto falou? Sabe o que o garoto falou? Ele falou que nunca o NPS dele foi tão alto no atendimento. E aí, terminou a palestra, eu juro para vocês que aconteceu a seguinte cena. Terminou a palestra, o garoto veio, ele falou assim, Arthur, tem uma coisinha que eu não podia falar no microfone. Eu falei, o que foi? Ele falou, cara, eu achei ótimo que aqueles 9 diretores falaram que não tem nem ideia do que é. Eu respondo todos os e-mails deles com o chat GPT. Eu respondo tudo e eles juram que sou eu. Eles juram que sou eu que estou... Porra, o cara trabalha com um cavalo, né? O cara... Então, o que está acontecendo, gente? Vocês devem ter visto isso daqui, né? No lançamento semana passada, o que aconteceu? O cara que é o presidente da OpenAI, que estava lá no South by Southwest, o cara ele foi fazer uma demo, né? O que ele fez? Ele pegou uma folha de papel e desenhou o mockup de um site. Aí ele pegou o iPhone dele, tirou a foto... Não, e deem uma olhada na letra desse animal. Deem uma olhada. O cara fez um mockup, sei lá, o cara era... Mas enfim, ele faz um mockup com esse garrancho. E o que era o mockup dele? Ó, isso aqui vai ser um site de piada e vai ter um botão em cima que quando a pessoa clicar, eu quero que toda vez gere uma piada. Ou seja, tem que conectar numa base de dados de piadas e tem que funcionar e tudo mais e tal. O que o ChatGPT fez? Foi isso daqui, ó. Temos som, mesa? Temos som. Pronto, ele desenhou na folha o site, ele só colocou uma anotação, esse botão aqui gera uma piada randômica cada vez. Ele tirou a foto, subiu no GPT-4, o GPT-4 interpretou que era para fazer um site, que era um site de piada, que aquele botão tinha que gerar uma piada, o site gerou HTML e conectou nos bancos de dados onde tem piada, ele pegou o HTML, Ctrl+C, Ctrl+V, compilou, pronto, está feito o site dele. Está feito o site dele dessa maneira. Então, quando nós passamos a falar, por exemplo, em desenvolvimento, em criação de coisas, a estimativa, o pessoal fez um teste, se vocês olharem lá no Instagram, eu postei ontem sobre o Firefly da Adobe. A Adobe compartilhou ontem um conjunto de ferramentas que eles vão conectar no Illustrator e tudo mais, no Photoshop. Deem uma olhada no vídeo o quanto que é assustador. Porque assim, a pessoa ela cria uma arte, sério, não tem nada a ver com o que a gente fazia até novembro, a forma como a pessoa trabalhava até novembro.
E aí, em criação de marketing, só para vocês terem ideia, em programação, o pessoal está estimando isso daqui, né? Uma redução no tempo de 55% para desenvolvedores. Quando você fala nas outras áreas das empresas, por exemplo, no marketing, essa relação está sendo 300 para 1. 300 para 1 a produtividade. Ah, mas como é que é 300 para 1? Se você pegar, por exemplo, um Stable Diffusion, pegar o DALL-E 2, pegar o Midjourney e tudo mais, e conectar, assim como o Canva fez, você consegue pedir para o Canva, eu quero 75 posts de Instagram sobre o assunto automação industrial. Ele gera 75 postagens. Pluga isso no Midjourney, ele te gera 75 imagens. Pronto, você tem marketing feito por um tempo. Tem uma plataforma chamada InVideo. Sabe o que os caras fazem? Eles geram comerciais e vídeos institucionais a partir de texto. Se você pegar o site da tua empresa, pegar o texto e a estrutura do teu site e colocar nessa plataforma chamada OpenVideo, sabe o que os caras... Acho que é AI Video ou OpenVideo. Sabe o que os caras fazem? Eles conseguem entender qual que é o teu negócio. E sabe aqueles vídeos que a gente assiste, né? O nosso negócio está pautado na segurança. E aparece uma família fazendo piquenique, sabe aquelas coisas? O site faz isso. Porque ele é um filmmaker, ele é um produtor de vídeo. Então ele pega lá 3, 4 minutos de texto e pum, ele te entrega um vídeo feito, um comercial, para aqueles termos que você pediu. Ou seja, esse daqui é meu último slide. Eu só vim aqui para falar o seguinte, nós vamos precisar de muita maturidade para entender, sabe qual aspecto? A nossa forma de trabalhar não tem mais nada a ver como as coisas eram em novembro. E nós estamos em março. Então, eu tenho 2 coisinhas para contar para vocês. A primeira é o que eu estava conversando antes. Sabe a primeira coisa que me chamou a atenção nesse evento lá nos Estados Unidos? Que o pessoal falou o seguinte, quando nós falávamos de lifelong learning, que era o quê, né? Agora nós temos que aprender sempre, e temos que não sei o que lá. O pessoal sempre pensava em pessoas com uma certa idade. Essa pessoa agora vai ter múltiplas carreiras, vai ter que aprender sempre, não sei o que lá. Sabe o que o pessoal estava falando nesse evento? O pessoal estava falando o seguinte, o que está acontecendo agora, uma criança de 12 anos, ela está usando isso a partir de amanhã cedo na escola e ela vai usar isso no ensino médio. Alguém de 18 que acabou de entrar na faculdade não usou isso no ensino médio e já está alguns passinhos atrás da de 12. Então o pessoal falando em pessoas de 18 anos terem que correr um pouco mais atrás das coisas, que não é exatamente a imagem tradicional que a gente tem, né? Não é exatamente a imagem. E aí ontem à noite, a segunda coisa que eu tenho para contar, ontem à noite eu estava dando uma entrevista lá no Olhar Digital, e aí o pessoal perguntou o seguinte, mas qual que é o horizonte de tempo em que as profissões vão ser impactadas? Eu falei, a resposta é 0. Porque a proporção é diferente para cada profissão, entendeu? Então, para desenvolvedor, quando que isso vai impactar? Já impactou, está aqui. Se o cara não está usando em 23 de março, ele já está sendo menos produtivo. Alguém do marketing que não está usando isso, essa pessoa já está menos produtiva. E o que acontece com as empresas menos produtivas? O dilema do parquímetro. Ela gasta mais tempo fazendo coisas menos valiosas. Não sei se eu estou sendo claro com o que eu estou falando aqui. Você pega, por exemplo, a demonstração que a Alphabet fez com o Bard, os caras pegaram um reporte financeiro de 80 páginas e pedindo o seguinte, me dá uma auditoria desse demonstrativo financeiro. A IA entregou, tem esses 3 pontos aqui que tem que dar uma olhada. Traduzindo, se alguém tivesse feito pelo menos isso com o Silicon Valley Bank, pegado o demonstrativo de um ano antes e colocado só no ChatGPT e fala o seguinte, o que está de esquisito nessa história? Mas vocês estão vendo que algum ser humano tem que fazer essa pergunta? Algum ser humano tem que ter esse prompt. Algum ser humano... Qual que é a diferença de quando as pessoas vão gerar imagem? Por exemplo, lá no DALL-E 2. Tem gente que vai lá, usou e fala, mas a imagem não ficou boa. Qual foi o prompt que você fez? A pessoa vai lá e coloca o seguinte, eu quero uma imagem de uma fachada de uma loja. É muito genérico o que você pediu. Se você olhar as melhores imagens que as pessoas estão gerando agora, a pessoa coloca um prompt hiper detalhado. E aí sai uma imagem incrível. Então tem gente que vai abrir o ChatGPT e vai escrever o seguinte, ChatGPT, o que você sabe fazer? Ele vai dar uma resposta genérica, porque a tua pergunta foi ruim.
Agora, se você vai perguntando, e vai treinando, aquilo ali vira uma máquina para trabalhar para você. Em qual área? A área que você capacitar ele. E a partir dali você não vai mais repetir tarefas. Então, só para completar, a segunda coisa que eu falei ontem à noite, que eu vou postar esse vídeo ao longo do dia. Ontem à noite me pediram o seguinte: Arthur, mas a IA não está assustadoramente rápida? Sim. Aí pediram, tem como o ser humano recuperar esse terreno? Eu falei, não. Mas o resumo da IA é a famigerada história do leão. A IA é o leão. Você nunca vai correr mais rápido que o leão. Mas ao menos corra mais rápido do que a pessoa ao lado. Não sei se eu fui claro aqui com o que eu falei. Ou seja, alice ao leão. Seja parceiro de negócio do leão. Tá entendendo? E só para fechar, a brincadeira que eu fiz do metaverso, não é só por causa do metaverso. Não é para pegar no pé do metaverso. Mas o que as pessoas estão se dando conta é que falaram, né? Não, agora tudo vai ser metaverso, tudo vai ser à distância, tudo vai ser hiperdigital e tudo mais. E aí eu canso de falar. Aliás, foi uma das coisas que eu fiquei chocado. Nessa pretensa lista de profissões ameaçadas pela IA, a que mais eu fiquei chocado ontem, estava lá na lista organizador de evento. Eu falei, eu entendo, é que não tem como a IA participar de um evento. Não tem como ela vir aqui, sentar no auditório e participar dessa conversa. E acho que justamente pela IA não conseguir vir aqui, é que ela coloca na lista dela de que a IA pode organizar um evento. Não, a IA não pode organizar um evento. Só quem organiza evento e participa de evento, que nem eu todo dia, tem a remota ideia do valor que tem vocês terem vindo aqui, do esforço que as pessoas têm para deixar isso aqui impecável e da iniciativa de fazer a 10ª edição, que eu tenho certeza que vai se tornar a 11ª e por aí vai. Ou seja, esses encontros, essas trocas de ideia, o que vocês vivem aqui ao longo de 2 dias, não tem IA que entrega isso. Então, só fica esse recado, que mais uma vez volta lá no começo do que eu tinha para falar. Tem um monte de coisa que a gente tem que estar atento, mas tem um monte de exagero também sendo dito que nós temos que filtrar. Então, acho que era um pouco isso que eu tinha para falar. Quero agradecer uma vez mais a Eletronor por ter lembrado do meu nome, por ter me trazido aqui, por vocês que assistiram. Obrigado. Nós temos espaço para algumas perguntas. Fiquem à vontade. Temos 2 recepcionistas no lateral aqui nas escadas. Só levantar o braço que ela leva o microfone. Bom dia a todos. Bom dia, Arthur. Há muitos anos vem se falando sobre uma possibilidade, uma necessidade, na verdade, na mudança do ensino, né, na forma de ensinar. Você acha que você comentou até de pessoas fazendo trabalho de faculdade, enfim, utilizando inteligência artificial. Você acha que isso pode ser algo que vai fazer, como a pandemia trouxe uma aceleração em algum processo, talvez isso acelerar um pouco o processo da mudança de ensino aqui? Como é que é o seu nome? Meu nome é Clayton. Clayton. Desculpa, você estava terminando a pergunta. Não. É isso? Isso. A pergunta é se isso acredita que acelera esse processo. Clayton, sim e não, deveria, mas não é o que está acontecendo. Então, eu vou te dar 2 exemplos. Primeiro, é o que aconteceu, a primeira coisa que aconteceu lá em Nova York, né? Então, em dezembro, o que aconteceu lá? Em Nova York aconteceu em dezembro uma coisa muito curiosa. As crianças passaram a entregar o dever de casa na data, né? É uma coisa... O chat GPT foi lançado dia 30 de novembro, e em dezembro o pessoal começou a entregar trabalho, que é um negócio muito estranho. Aí os trabalhos começaram a ficar melhores. E aí os professores concluíram, a gente tem aqui uma classe de gênios, né? Esforçados, dedicados. Claro que era o chat GPT, óbvio. O que o pessoal fez prontamente? Foi lá e proibiu o acesso. E aí sabe o que acontece? É uma coisa muito louca, porque a educação deveria preparar a pessoa, estar melhor preparada para o futuro. Aí imagina, é um futuro de mais IA ou menos IA? Mais. Aí o que você faz? Você vai lá e fala o seguinte, pessoal, não existe IA no mundo. Vocês não podem acessar. Que é mais ou menos, aliás, aquela empresa que eu falei que o garoto usava para responder os e-mails e para responder os clientes, sabe o que ele me contou também? Que ele tinha que acessar no celular particular dele, porque o chat GPT estava bloqueado na rede da empresa. Essa é a realidade.
deveria melhorar o ensino. Eu fiz um evento na área da educação em São Paulo, tinha um diretor de um colégio, sabe o que ele fez? Ele falou, em vez de eu impor esse tipo de coisa, eu falei, eu vou chamar todos os professores e vou falar o seguinte, galera, essa semana é dedicada a vocês brincarem com o ChatGPT para a gente explorar possibilidades. Os professores voltaram e daí ele falou, como é que podemos usar em sala de aula? Os professores, em uníssono, falaram, nós não queremos usar em sala de aula, porque isso daqui é uma ameaça ao nosso trabalho. Cara, aí é difícil, né? Entendeu? Então, o que acontece? Aí tem muita gente que pergunta, Arthur, mas olha só, óbvio que se liberar o ChatGPT, a pessoa vai fazer o trabalho da faculdade e da escola, vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Mas então, não trabalho. Se o trabalho era, me traga um texto com 3 parágrafos sobre a chegada de Colombo, isso aí chama-se aprender a usar o Google. O que eu teria feito como professor no dia seguinte? Eu teria mudado completamente. Eu teria feito o seguinte, a minha aula no dia seguinte seria sobre vamos aprender a encontrar as limitações do ChatGPT e fazer perguntas melhores. Não sei se eu estou sendo claro aqui o que eu estou falando. Por exemplo, quando eu fui dar aula em controle e automação, já tinha tanta coisa acontecendo, a ementa estava pelo menos 6 anos defasada. A minha sorte como professor foi que, quando eu bati o olho naquilo e eu trabalhava no dia a dia com automação, eu bati o olho naquilo e falei, cara, isso aqui é como os astecas trabalhavam, né? E aí eu fui falar com a instituição, e daí eu falei, como é que eu mudo esse trambolho aqui? Sabe o que o pessoal falou? Temos que entrar com um pedido especial no MEC. Tá, quanto tempo leva isso? Então, eu dava aula em 2 instituições. Uma me falou o seguinte, tem que passar pelo colegiado, tem que passar pelo reitor, tem que passar pelo sei lá quem, e daí nós conseguimos mudar isso daqui a 1 ano e meio. Eu falei, mas daqui a 1 ano e meio vai estar diferente de novo. E daí o que faz? Aí recomeça o processo. Na segunda instituição que eu trabalhei, eu tive a sorte de trabalhar com um coordenador de curso, que ele virou para mim e falou o seguinte, Arthur, nós vamos protocolar esta ementa e você faça o que precisa ser feito. Faça a aula que precisa ser feita, para ensinar essas pessoas o que está acontecendo na indústria, o que está acontecendo nesse momento. E aí as coisas funcionavam um pouquinho melhor. Eu acho que a diferença é essa. Para ser muito sincero, eu acho que a diferença é essa. Traduzindo, aí você deve perguntar o seguinte, Arthur, lá em Nova York eles bloquearam em dezembro. E aqui não foi bloqueado, então estamos à frente. Não, aqui o pessoal nem sabe que existe. Nem sabe que existe, nem bloquearam, porque anote o que vocês vão ler daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses. Vai ter uma porrada de lugar que vai bloquear. Por quê? Porque o pessoal ainda não chegou nem na fase da descoberta. Traduzindo, vai ser uma mudança educacional? Vai. Mas em alguns lugares. Vai ter gente que vai sacar, vai ter empresa que vai sacar isso, vai ter pessoa que vai sacar isso. E sabe por que eu fiz questão, só para terminar aqui essa resposta, sabe por que eu fiz questão de colocar essa palavra? Porque essa palavra é para dizer o seguinte, não vai ser a escola, não vai ser a faculdade, não vai ser a empresa que você trabalha. Está contigo, cara. Está comigo. Está entendendo? Então, por exemplo, o pessoal pergunta assim, pô, Arthur, você está dando entrevista todo dia lá sobre ChatGPT, e aonde que você procurando, isso não existia, dia 30 de novembro, ninguém chegou para mim e falou assim, Arthur, um aviso, daqui a 2 meses essa pauta vai ser importante. Pô, a pessoa tem que se coçar, ela tem que ir atrás das coisas. Arthur, meu nome é João, trabalho na Eletronor. A gente está falando aqui sobre profissões e pessoas, mas eu vou te fazer a pergunta a respeito de instituições. Você deste alguns exemplos ali da Amazon, do check-in no hotel, né? Mas eu vi o vídeo que você postou a respeito do... Você acha que vão ser impactadas também pela tecnologia da inteligência artificial? Todas. Mas que correm o risco, ser mais específico, de desaparecer, por exemplo, o que vai acontecer com a Casa da Moeda? Cara, o que vai... Desculpa, seu nome? É João, trabalho na desculpa, você falou, meu Deus do céu. João, desculpe. O que acontece é o seguinte, João. Eu acho muito perigoso quando a gente fala o seguinte, eu não gosto do traço que as pessoas colocam o seguinte, vai desaparecer, de novo, lançou tal device, vai desaparecer tal, sabe? Não, o que vai acontecer é que nós vamos ter aquilo que sempre acontece, vencedores e perdedores. Vencedores e perdedores. Então, João, sabe o que acontece ao longo do tempo? Você pega, por exemplo, uma série de profissões, e o que eu vou falar aqui, acho que vocês vão lembrar de uma série de exemplos. Tem um monte de profissões que elas eram de muito charme, muito renome décadas atrás,
E aí o que acontece é que o papel daquela pessoa vai desidratando. Então não é que desaparece. Mas, por exemplo, para quem tem um pouquinho mais de tempo de vida, eu lembro quando o pessoal falava o seguinte: você viu quem se mudou para o nosso bairro? É o gerente do Banco do Brasil. Pô, o cara tinha tipo uma estrela, sabe? O cara era tipo o xerife, né? Hoje não é mais assim, entendeu? Então o que acontece? Continua tendo gerente do Banco do Brasil. Só que desidratou, entendeu? Desidratou. É porque antes a pessoa ela conhecia os processos e ela tinha as homologações e os treinamentos. Hoje a pessoa não sabe fazer conta. Você conversa com um gerente de investimento, a pessoa não sabe multiplicar. Por quê? Porque ela só sabe acessar a plataforma, clicar em 2, 3 coisas e ela dá respostas. Mas ela não sabe fazer nada, entendeu? Estou dizendo do que sabia. A profissão é a mesma, o cargo é o mesmo, o título é o mesmo, só que desidratou. Não é mais um negócio que dá muito dinheiro ou tem renome. Então é isso que acontece com um monte de empresa, João. Tem muita empresa que ela tinha um EBITDA grandão, ela era super importante, ela continua lá. O número de empresas que tem, cara, por exemplo, você volta... Todo mundo que já se mudou de cidade, você deve passar por isso. Você volta para a cidade onde você morava e parece que tem uns comércios que eles são imortais, né? Você volta para a cidade, tá lá o lugar vendendo, sei lá, papelaria, tá lá vendendo material escolar, tá vendendo presente, tá vendendo... Você fala, cara, há 30 anos esse lugar era assim. A diferença é que há 30 anos aquele lugar dava dinheiro pra caramba, entendeu? E hoje é subsistência de 2, 3 pessoas. O lugar desidratou. Então, nunca é essa visão assim, nunca é essa visão, nossa, aquela empresa ali dá para marcar o nome e ela não vai desaparecer. É tipo, sei lá, escritório de contabilidade, entendeu? Escritório de contabilidade era um negócio super importante há 30 anos atrás. Hoje, 95% deles sustentam 2, 3 pessoas. É uma atividade de subsistência, mas não é um negócio. Não é um negócio pujante. Aquilo ali não vai fazer ninguém rico, entendeu? Então é isso que acontece. Porque sabe o que acontece, João? Aquele escritório de contabilidade que usa, faz muita coisa manual, e aí tem muito processo, e acabou não colocando um bom software, e aí a gente vai resolvendo dessa forma tal. Eles conseguem atender um punhado de cliente e cobrar pouco. E daí isso não dá dinheiro. E aí vai ter um outro escritório que vai falar o seguinte, quer saber, eu vou meter o melhor do software. E aí o que acontece? Ela consegue ser mais competitiva, ela consegue entregar melhor, ela consegue ter um puta relacionamento, uma pessoa que consegue tratar as pessoas num altíssimo nível. E aí vai conseguir as melhores contas da cidade. E aí vai conseguir atender uma empresa que precisa de 3.000 contas e não 4. E essa empresa vai dar dinheiro. E as duas são escritórios de contabilidade. Não sei se eu estou sendo claro o que eu estou falando. Então não é, tipo, o pessoal fala, é tipo aqui em Curitiba quando surgiu a Contabilizei, sei lá quantos anos atrás. O pessoal falou, Contabilizei é o apocalipse do escritório de contabilidade. Dos muito básicos da contabilidade digital. Aí eu cansei de fazer evento em convenção contábil, aliás, fiz um dos maiores eventos, foi aqui inclusive, foi nesse teatro. E aí eu encontrei com empresários que falaram o seguinte, cara, Contabilizei é uma dádiva. Porque eu tinha 15 escritórios, o que eu fiz? Eu conectei na base do atendimento, e agora eu tenho relacionamento, que é a parte que dá dinheiro. Pô, isso aqui é uma mão na roda, eu tinha um monte de operação. Então, tem empresa que vai desidratar. Ela vai definhando, e aí até o momento que ela se torna quase um hobby. Arthur, podemos fazer a última pergunta? Só mais uma? Pode ser? Olá, Arthur. Ele está com a mão levantada faz bastante, eu vou responder os dois rapidinho, tá? Daí eu... Não, por favor. Faça a sua pergunta lá. Eu só estou olhando que hora que eu vou, só um segundo. Que eu juro que eu não lembro. Olá, Arthur, tudo bem? Meu nome é Victor. Tudo bem, Victor? Eu queria dar continuidade, mais ou menos, na fala que teve sobre a parte de educação. Eu trabalho no setor educacional mesmo, sou engenheiro mecatrônico, eu lidero uma equipe fazendo... Ele tem o título bonitão. Eu sou controle e automação. É a mesma coisa, Eu sei, mas o teu é muito mais legal.
eu lidero a equipe, a gente faz desenvolvimento de material para educação, a gente faz desenvolvimento de material de robótica para educação. E, cara, o que você falou, para mim, foi uma realidade. Até, no caso, não foi dezembro, no meu caso, foi o final de janeiro. Até o final de janeiro, meu trabalho se tornou outro. Eu estava desenvolvendo o curso de introdução à robótica lá para a empresa recentemente e tal. Cara, eu fiquei 3 meses e pesquisa em livro, desenvolve o material e tal. Quando me mostraram o ChatGPT, foi meu chefe, inclusive, que me mostrou, falei, pô, legal a ferramenta, deixa eu testar. Uma das primeiras coisas que eu tentei fazer, eu pedi para ela falar, me dá uma estrutura de um curso de introdução à robótica. Cara, eu achei melhor que o meu. Assim, e a partir dali eu comecei a pirar, e foi geral ali, foi o setor inteiro começou a pirar no ChatGPT, e mexe, todo dia está lá mexendo. Chegou um ponto que eu comecei a olhar e eu falei, pô, peraí, acho que o meu trabalho mudou, cara. Sim. Eu não posso mais ensinar o aluno pega aqui o Arduino, liga aqui, você programa desse jeito, você faz isso. Não. Então a gente começou a pensar como que a gente faz para o estudante aprender a trabalhar com robótica e fazer isso ser uma coisa interessante, sem passar por essa etapa que se tornou inútil graças ao ChatGPT. Então, a partir de agora, por exemplo, a gente já tem projetos em que a gente está inserindo um problema para o estudante e fazendo ele solucionar esse problema inteiro com o ChatGPT. Tem modelo 3D que está sendo feito pelo ChatGPT, com o circuito feito por ele, com a programação feita por ele. Então, assim, a minha realidade de janeiro para cá, a realidade do trabalho da minha equipe de janeiro para cá, mudou. É outra coisa que a gente está fazendo agora. E uma coisa que a gente está batendo a cabeça diariamente e essa é a minha pergunta, como a gente pergunta melhor? Porque esse virou meu trabalho. Eu preciso saber como otimizar meu prompt. Mas então, Vitor, o ponto é assim, primeiro você é uma pessoa franca e sincera, que é uma coisa que eu valorizo muito, né? Que você falou, mudou o meu trabalho e fez melhor do que eu fazia. E o ponto é esse. A segunda coisa, me chamou muita atenção quando você estava falando que a questão não é mais como é que ele programa o Arduino, como é que tal. Ele tem que criar soluções. Não é exatamente isso que a pessoa vai ter que fazer trabalhando? Então está muito mais perto do que ela vai ter que fazer trabalhando do que antes, o que é uma coisa fantástica, que é uma coisa boa. E o segredo está no prompt, o segredo está nas perguntas que você está fazendo, mas eu te diria que a segunda parte do segredo é aquela história de entender as limitações, até onde vai e calibrar melhor. Porque uma coisa fantástica, não só do ChatGPT, mas de outras, é que ele é iterativo, né? Ou seja, ele te dá uma primeira resposta, se você não gostou, ele calibra melhor. E nem todo mundo usa isso bem, né? Esse processo iterativo dele. Então, o X da questão, eu acho que é entender limitações, então do tipo, se ele entregar isso aqui, eu posso confiar. Porque daí, de repente, sei lá, você está fazendo uma aplicação crítica, qual que é o meu medo disso? Então tudo agora que o ChatGPT faz está certo. Também não. Aí você está fazendo uma aplicação crítica de segurança e não vai lá e faz um bocado de teste e vai dar um problemão, entendeu? Então, é por isso que, por exemplo, você pega lá o que aconteceu, eu fiz aquela postagem lá repercutindo o que aconteceu com o Flávio Gomes a respeito do Senna, né? O que vocês devem ter visto lá quando eu publiquei. Cara, o que assusta é o quanto que os seres humanos não estão processando informação. Eu fiz aquela postagem mostrando que se você pedir para o ChatGPT como é que foi um determinado acidente do Senna, que foi um acidente pequenininho lá em 1990, o ChatGPT deu uma resposta dizendo que ele tinha sofrido um incêndio e morrido em Interlagos. Não foi isso que aconteceu. E aí eu postei isso no LinkedIn, 850 mil pessoas interagiram com a publicação e teve um piloto de Fórmula 1 que o animal foi lá e escreveu o seguinte no comentário: uma vergonha uma postagem dessa. A informação está errada. Todo mundo sabe que o acidente fatal do Senna foi em 94 em Imola. Mas o ponto é esse. Eu estava mostrando que o ChatGPT dá a resposta errada. Só que você não consegue nem ler o que o ChatGPT fez e a publicação. Então, esse é o problema, entendeu? Prompts melhores, que é o que você falou. 2, crítica e encontrar o limite, que é o que essa pessoa não conseguiu fazer. Entendeu? Ela viu lá a minha publicação e falou: mas tem uma publicação aqui no LinkedIn que está falando que aconteceu isso e está errado. Ela gastou mais tempo comentando do que se ela tivesse lido.
Então, acho que essa segunda parte da crítica vai ser fundamental também. O que a IA não faz? E tem um monte de coisa que ela não faz. Tem ainda um monte de coisa que ela não faz. A última, rapidinho, porque ele pediu faz bastante tempo aqui no... Diga lá. Bom dia, Arthur. Bom dia. Eu sou o Nonato. Eu tenho uma dúvida sobre resiliência que vale tanto para pessoas como para empresas. Já ficou claro que o ChatGPT não é mais o diferencial, agora é um pré-requisito. Eu acho que isso é só o começo. E aí vem a seguinte dúvida. Como se tornar resiliente, como não ficar para trás com as tecnologias? E pergunto mais. Como e onde acompanhar as novas tendências, como torná-las aliadas ao invés de inimigas, e principalmente como diferenciar o que é tendência de verdade para acompanhar e o que é apenas hype. Pô, sensacional. Inclusive, há quem diga que o metaverso é apenas um The Sims em realidade virtual. Bom, só para não bater mais no metaverso, que eu já bati bastante, mas já que você pediu, já que estamos aqui, né, nessa manhã de quinta-feira, por que não? O que eu acho bizarro também, que daí quando o pessoal fala, né, pô, nem os funcionários, nem os colaboradores da Meta estão usando os negócios que a Meta faz, né? Os caras tiveram que emitir um memorando pedindo para os desenvolvedores do metaverso usar o metaverso. Que é um negócio meio triste, né? Acho que você concorda comigo que é um negócio meio deprimente. Né? Mas enfim, aí quando o pessoal pergunta, mas o que é o metaverso? Tem o proto-metaverso, que é o Roblox e o Fortnite. E esses estão bombando. Não, eles são games, eles são jogos, sempre foram. Indústria de game vai muito bem, obrigado, está consolidada, está bombando. E aí você pega um negócio que ainda não está consolidado e não está bombando, aí você fala o seguinte, vamos colocar na mesma categoria, sabe? É tipo, minha carreira não vai bem, mas eu sou da mesma família de... Não, sério, tua carreira, teus familiares são teus familiares. Mas enfim, voltando. Cara, a resiliência ela vai ser igual o ChatGPT pré-requisito, porque no final das contas não tem opção, entendeu? O que eu quero dizer? Eu também estou assustado com isso. Eu estou preocupado. Eu tenho que acordar e ler um caminhão de coisas. Eu tenho que procurar essas informações. Senão, sabe o que vai acontecer? Imagina, eu faço aí 100 e poucos eventos como esse, 150 eventos como esse por ano. O que vai acontecer é que, sei lá, daqui a pouco eu vou estar dando um exemplo que não vai impactar. Aí o pessoal vai falar assim, o Arthur é legal, mas ano que vem a gente não chama. E aí acabou meu negócio. Por quê? Por falta de atualização. Então isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para todo mundo. Eu te diria que é o seguinte, resiliência, de novo, é pré-requisito. Porque se a pessoa marcar bobeira um mês, ela vai estar falando algo que está defasado. Ela vai estar trazendo notícias antigas, entendeu? Isso vale para mim e vale para você. E com relação a encontrar as fontes, volta na pergunta do Vitor, que eu nem sei se está aí. Tá lá. Volta na pergunta dele. Cara, eu vou te falar o que eu falo sempre quando me fazem essa pergunta. Que as pessoas perguntam assim, Arthur, como é que você estuda? E daí as pessoas mandam isso todo dia no LinkedIn, no Instagram e tal. E elas esperam que eu vou mandar, 10 sites matadores, 5 podcasts matadores. Não, eu não estudo assim. Porque senão o que acontece? Qual que seria o perigo? Se eu acessasse todo dia os mesmos 10 sites. Eu estou já embarcando na limitação desses 10 sites. Como é que eu estudo? Eu parto de prompts para mim mesmo. Traduzindo, eu acordo e eu falo o seguinte, o que está acontecendo em produção de vídeo? É uma pergunta. E aí eu acho um caminhão de sites que não são aqueles que eu normalmente navego. E aí eu acabo encontrando notícias relevantes com relação à produção de vídeo. E aí ontem, por exemplo, eu encontrei essa notícia da Adobe, do Firefly, que é espetacular, por causa da pergunta que eu falei, hoje eu vou estudar sobre produção de vídeo. A interação da produção de vídeo com IA. Mas eu acho que é um caminho, sabe, muito na linha do que o Vitor falou assim, mas como é que eu vou trabalhar isso no desenvolvimento agora de sistemas embarcados e tudo mais? Então, o ponto de partida é exatamente esse. O ponto de partida é um prompt. É um prompt. É uma pergunta que você está fazendo sobre aquilo, entendeu? Então, eu estou na indústria... Então, assim, resiliência também não vai ser diferencial, porque se ficar pelo caminho, o leão... Sabe, quando a pessoa está na selva, ela não está sendo resiliente, ela está sobrevivendo. Com o IA, nós entramos nessa fase. Então, não é mais assim, eu quero ser um profissional de IA. Não, você quer ser um profissional. Você quer ser relevante e ganhar dinheiro? IA é pré-requisito. Ponto. Então, não é nem resiliência. E com relação a procurar as coisas, eu acho que, sei lá... o último comentário que eu tenho é que eu tenho que sair correndo, mas assim... eu faço 2 testes para mim mesmo. Toda sexta-feira, eu pergunto... O que eu sabia e como é que eu trabalhei semana passada? Se a resposta está muito parecido com a semana anterior, qual que é a conclusão óbvia? Eu não aprendi nada nessa semana. Nada.
E a segunda coisa é exatamente isso. Eu acordo meio desesperado, assim, porque uma coisa eu tenho certeza, de ontem para hoje, devem ter lançado mais uma pá de ferramenta de IA que eu não conheço. Porque o que eu escuto de várias pessoas de vez em quando, aliás, eu já tive um sócio assim, que ele falava o seguinte, o problema da minha área é que eu domino ela. Ela se tornou meio chata, porque eu sou referência nessa área. Procura um psiquiatra, pelo amor de Deus. Procura um terapeuta, velho. A partir da hora que passar pela cabeça da pessoa, eu domino essa área, ela está prestes a levar um tombo gigantesco. Prestes a levar um tombo gigantesco. Então, pelo amor de Deus, eu nunca acordei com essa ideia, sabe? Então é isso que eu estou te falando. Se eu terminar o dia de hoje e falar, eu não vi nada espetacular de IA, a resposta, eu não procurei. Eu não fiz o prompt certo. Se eu não encontrar hoje um negócio incrível relacionado a esses assuntos, foi por falta de pesquisa minha. Não foi porque as pessoas não estão fazendo. Tá claro? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado.